Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBU Podcast, o podcast do PBU dedicado ao setor da biotecnologia. Hoje falamos com Orfeu Flores, CEO da empresa biotecnológica Stab Vida. O Orfeu é licenciado em Química Aplicada e Biotecnologia, com foco em Oncobiologia e Biotecnologia Ambiental pela Universidade Nova de Lisboa. Tem também um mestrado em Comercialização de Ciência e Tecnologia pela University of Texas at Austin, nos Estados Unidos, em parceria com o Instituto Superior Técnico e a Universidade Técnica de Lisboa. Fez ainda doutoramento em Biologia, com especialização em Genética Molecular no Instituto Gulbenkian de Ciência e Instituto de Tecnologia Química e Biológica. Trabalhou como perito para a Comissão Europeia no Fifth Framework Program, que tinha como função estabelecer as prioridades das atividades de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração da União Europeia para o período de 1998 a 2002. Tem trabalhado desde 2008 como perito externo para a Comissão Europeia no Seventh Framework Program. Em 93, pouco depois da licenciatura, fundou a STAB, Sistemas de Tratamento de Águas e Biotecnologia, que tinha como principal cliente a Galp, fazendo a manutenção dos sistemas de tratamento de água das áreas de serviço. Cerca de 7 anos depois, em 2000, fundou a empresa Stab Vida, onde tem atuado como CEO nos últimos 24 anos. Foi ainda distinguido com o Prémio Jovem Empreendedor do ano 2001 pela Associação Nacional de Jovens Empresários e o Prémio Cotec PME Inovação em 2007 da Associação Empresarial para a Inovação. Orfeu, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado também à PBio. Não tem de quê. Calhar começamos logo por tentar perceber o que é a Stab Vida. Esta Vida é uma empresa que já tem 20 anos. Já não é uma startup. Já é uma empresa que tem 20 anos e que já está consolidada no mercado. É uma empresa cujo modelo de negócio começou por ser prestação de serviços, muito especializada na área da biologia molecular, e ao fim destes anos todos, nós começámos com poucas amostras ao princípio, mas ao fim destes anos todos, posso dizer que o nosso modelo de negócios é, por dia, chegam ao nosso laboratório entre 2.000 a 3.000 amostras dos nossos clientes, que são sobretudo clientes portugueses, espanhóis, do UK e agora um bocadinho de França também, sobretudo estes. Chegam por dia este número de amostras ao laboratório e nós, como somos especialistas em biologia molecular, acabamos por agarrar nessas amostras, processá-las. Cada amostra vem, obviamente, acompanhada de um pedido particular e especial do cliente e entregamos os resultados. Este começou por ser o modelo de negócios inicial. Entretanto, iniciámos também uma linha, cerca do ano 2017, 2018, iniciámos uma linha, para além dos serviços, uma linha de produtos. E aí desenvolvemos a nossa própria tecnologia, que é uma tecnologia muito centrada à volta de um dispositivo de PCR, um mini aparelho PCR que cabe num bolso, e agora dedicamos-nos a fazer kits de testes para esse dispositivo e depois aí já é diferente, já não é um serviço, aí o nosso cliente o que nos pede ou o que nos compra é o dispositivo mais os kits. Alguns são kits de diagnóstico humano, outros são kits de ambientais, etc. Portanto, é uma empresa que tem a sua própria tecnologia e acaba por ter laboratórios muito equipados para a prestação de serviços, e é assim que nós geramos o nosso turnover. Muito bom. O que é que vos motivou, depois de tantos anos, a passar de uma empresa de prestação de serviço para uma empresa que desenvolve o seu próprio produto? E que desafios é que vocês tiveram para desenvolver esse produto? Olha, na prestação de serviços, sabes que quando a gente entra no mundo dos negócios, há duas coisas que são, como eu costumo dizer, que são fatais como o destino. Uma é, obviamente, temos que fazer aquela parte social do pagamento dos impostos, pronto, aí não podemos escapar, é os IVAs, as seguranças sociais, o IRS, o IRC, etc. E a outra certeza absoluta no mundo dos negócios é que, seja o que for que tu estás a vender, vai haver sempre concorrência. No mundo dos serviços, há muita concorrência também, Uhum. não tanto ibérica,
porque nós, dentro da Península Ibérica, nesta área particular onde atuamos, somos o player principal ibérico, mas acabamos sempre por ter uma concorrência muito grande de grandes multinacionais, por exemplo, francesas, alemãs e também chinesas. O que é que isso significa? Que para seres competitivo, para o cliente gostar do teu preço, tens que abdicar um bocado de margem e tens que baixar a margem e, portanto, o mundo dos serviços é um mundo que precisa de volume e onde tu tens que sacrificar a margem. O mundo dos produtos é diferente. É um mundo onde a margem pode ser muito maior porque, como estás a vender um produto que é exclusivamente teu, a concorrência existe, obviamente, mas não é esta concorrência particular. Pois. Portanto, por outro lado, tu estás a vender uma tecnologia que é tua, feita in-house, e, portanto, podes dimensioná-la e propagá-la dentro do teu portfólio de artigos que estás a vender aos clientes, podes propagá-la muito mais rapidamente. Portanto, há aqui esta atração também pelo mundo dos produtos, não como distribuidores, porque esse modelo de negócios também é um modelo de negócios muito habitual, que é, tu vendes produtos, mas acabas por ser representante de marcas de estrangeiras que procuram distribuidores para territórios. E por acaso nós aqui na nossa equipa, sempre que pensámos ou sempre que tivemos a oportunidade de sermos distribuidores de produtos, ficámos sempre um bocado não de pé atrás, mas ficámos sempre um bocadinho desmotivados pelo facto de, ao aceitar ser distribuidor de uma marca, estás confinado a um território, que é o território, neste caso, o território português. Ou, quando muito, o território ibérico. O que é bom, atenção, porque há muitos clientes. Só que nós sempre tivemos esta tentativa de gerar como carteira clientes internacionais. Portanto, não estamos confinados apenas a um só território. Por isso, realmente entramos no mundo dos produtos, mas não via distribuição de produtos de outras marcas, ou até aquilo que também é muito habitual acontecer, que é, tu metes a tua marca, mas o produto é feito no estrangeiro e tu só tens que fazer o empacotamento, Pois. e aí vendes como sendo a tua marca. Seja como for, nós decidimos não ir por aí, decidimos desenvolver a nossa própria tecnologia in-house. Portanto, neste momento, na nossa carteira de produtos que vendemos, 100% do que vendemos de produtos é tecnologia nacional, é tecnologia Bom, portuguesa, 100% desenvolvida pela Stab Vida. muito bom. Ahm, Pronto, eu tenho um bocadinho de viés aqui porque eu também sou investigador, já trabalhei na ciência há um bocado de tempo, estou agora a terminar meu doutoramento em biologia. E uma das coisas que eu usei muito durante o meu doutoramento foi qPCR e PCR em geral. E o que eu tenho visto é que, por exemplo, na área, seja na área de sequenciação, seja na área de PCR, nós temos visto uma diminuição no tamanho das máquinas que fazem esse tipo de operação. Lembro-me de histórias de pessoas a fazer sequenciação, a fazer PCRs, em que estão a passar mesmo recipientes de água quente para água fria, correr de um lado para o outro, uma coisa fantástica que eu ainda bem não apanhei. E depois temos agora uns aparelhos que nós usamos, pomos na bancada do laboratório para fazer PCR e são coisas super pequenas. E agora, a Stab Vida tem essa coisa minúscula que eu achei incrível. Como é que, pronto, no meio disto tudo, a minha pergunta é, o que é que vos diferencia, para além dessa coisa minúscula que vocês têm, no mercado do fornecimento dessa gama de produto? Nós costumamos dizer que temos the smallest, the smallest PCR in the world. Ok. Porque realmente é um aparelho. Bom,
na verdade, para ser 100% verdadeiro, nós devíamos dizer the smallest PCR like in the world, que Uhum, é um aparelho de amplificação, portanto, de amplificação de ácidos nucleicos. É um real-time PCR, no sentido em que os dados que estão, que estão a acontecer, ou vá lá, a amplificação dos ácidos nucleicos que está a acontecer dentro deste pequeno device que cabe na palma da mão, estão a ser transmitidos em direto para o telemóvel e tu podes acompanhar no telemóvel a curva a curva exponencial ou não, de amplificação dos ácidos nucleicos. uhum, Dar um exemplo, por exemplo, quando foi os testes de Covid, o nosso aparelho de PCR acabou por fazer muitos testes Covid, de PCR, ultra rápidos, porque geralmente, se bem te lembras, os testes de PCR Covid geralmente demoravam 24 a 48 horas até uhum, ter o certificado, e o nosso aparelho em 1 hora já estava a dar os resultados. E tinha a vantagem que, como não é um aparelho de PCR tradicional de laboratório, que tem que estar ligado à corrente, tem que estar calibrado, não se pode mexer na bancada porque senão ele descalibra, etc. O nosso é super portátil, cabe num bolso, e pode ser usado em qualquer, aquilo que nós chamamos o point of care. Portanto, houve muitas farmácias que nos compraram o nosso device. Houve inclusivamente aqueles contentores que havia no Rossio, em que se dizia PCR Express, pessoas que precisavam de ir viajar e que precisavam do teste de PCR em 3 horas, iam àqueles contentores ali no Caixo de Sodré, no Rossio e etc. E não sabiam, mas o que estava a acontecer é que, em vez de ser como um laboratório tipo Germano de Sousa, em que as máquinas de PCR são aquelas que nós conhecemos, das multinacionais americanas, ali era o Dr. Vida, o nosso PCR era o Dr. Vida que estava a fazer o teste. E entre a recolha da amostra, a preparação da amostra, a amplificação dos ácidos nucleicos da amostra e a emissão do certificado, demorava no máximo 1 hora. O aparelho foi construído de forma a comunicar tudo com a cloud, uhum. o que possibilita, por exemplo, que no final de um teste, o próprio aparelho sozinho faz a emissão do certificado e entrega no e-mail do cliente, etc. Portanto, poupa muito trabalho e talvez seja isso que nos distingue um bocado. Portanto, nós chamamos ao nosso aparelho Dr. Vida e, na verdade, é como se fosse um pocketable Uhum. Lab on Phone. Lab on Phone porque ele para ser tão pequeno, nós tivemos que lhe tirar tudo. Todos os botões, todos os ecrãs, tivemos que lhe tirar tudo. E onde é que pusemos esse tudo que faz falta? Pusemos no telemóvel. Portanto, se tu, com o teu telemóvel, descarregares a app, na verdade já estás a descarregar 70% de um aparelho de PCR, porque já estás a descarregar os softwares todos, etc. Depois o telefone com essa app comunica com o device, com o Dr. Vida, a amostra entra no device, portanto o device aqui não tem muito que, não tocas em nada no device, é só mesmo tudo o que todas as instruções que quiseres dar ao aparelho, dás através do telemóvel. Ele começa a trabalhar e os próprios dados que estão a ser gerados lá dentro do aparelhinho não são mostrados pelo aparelho, são comunicados para o telemóvel e o telemóvel é que te mostra em tempo real aquilo que se está a passar. Pronto, daí ele ser tão pequenino, porque nós realmente conseguimos separar do aparelho, separar toda a parte de operação, no fundo, que está toda no telemóvel. Mas não é preciso um telemóvel especial. Qualquer telemóvel pode descarregar a app e trabalhar com o Dr. Vida. Uau, isso é mesmo incrível. E parece também que essa é a tendência de tornar os aparelhos de laboratório muito mais portáteis, até porque para serem utilizados no campo, é difícil levar uma máquina de PCR para ser utilizada no campo ou em zonas remotas. Quais foram as dificuldades em desenvolver esse tipo de tecnologia aqui que vocês encontraram aqui a nível nacional? Olha,
desenvolver tecnologia nas nossas áreas Uhum. da biologia e da bioquímica já deixou de ser, já há muito tempo que já deixou de ser ciência bio, Uhum. apenas ciência bio. Ou seja, hoje em dia, quando, no nosso caso, então, quando quisermos desenvolver esta tecnologia, que é uma tecnologia de amplificação de ácidos nucleicos, portanto, testes de PCR, na verdade, tivemos que ir buscar os nossos conhecimentos de biologia molecular, nomeadamente biomarcadores, targets, amplificação, primers, enzimas, essa coisa toda, protocolos, né? Mas depois tivemos que juntar a isto muita componente de engenharia informática, portanto, desenvolvimento de software, porque estes aparelhos, se não tiverem lá os softwares todos instalados, também aquilo não funciona. Muita engenharia eletrónica, porque estes aparelhos têm as suas próprias placas e componentes eletrónicos que têm que ser todos afinadíssimos e todos miniaturizados para caber tudo numa caixinha de fósforos. Ahm, Também aqui uma componente muito forte de compliance e de regulatório, nomeadamente se queres vender isto para ser utilizado em testes humanos, então tens que aplicar no fabrico, tens que aplicar a ISO 13485, que é para depois ires a seguir preparar a documentação para a diretiva do IVDR, para fazeres o registro depois no Infarmed, etc. Portanto, há aqui muitas camadas na construção de um produto tão pequeno que é suposto ser super simples de utilizar. Aos olhos do utilizador, ele não pode ser, não pode ocupar mais do que 1 hora do utilizador para dar um resultado. E tem que ser tão simples que qualquer pessoa que use o telemóvel para mandar uma mensagem no WhatsApp saiba também fazer um teste de PCR com o mesmo telemóvel. Portanto, tudo tem que ser tão simplificado, e ao mesmo tempo tem que estar de acordo com as diretivas, com a regulamentação, precisamente para informares qual é a sensibilidade, a especificidade, o limite de detecção, tudo isso. Portanto, eu diria que nós começámos por ser uma empresa pura e dura de biologia molecular, enzimas, primers, sequenciação, ADN, etc. E agora somos cada vez mais uma empresa de desenvolvimento de software e de eletrónica também. Precisamente por causa desta nossa aventura no mundo dos aparelhos de PCR miniaturizados. Uhum. E, portanto, nesse momento, Dr. Vira está mais na categoria de dispositivo médico, eu diria, por causa da sua Sim, utilização. sim, dispositivos médicos de Sim. Exatamente, há várias categorias de dispositivos médicos, Uhum. mas sim, temos que fazer compliance com a diretiva dos dispositivos médicos e VDR. Uma das coisas que estamos agora a tentar, porque nós também temos a parte regulatória in-house, portanto temos a nossa equipa. O que Uhum. estamos a tentar agora é obter o clearance, portanto a luz verde, para a utilização do nosso dispositivo em regime de autodiagnóstico, que é um regime já muito mais, com muito mais cuidado. Porque uma coisa é tu venderes um pequeno aparelho de PCR a uma farmácia, com os kits de diagnóstico e com o software, e a própria farmácia no dia seguinte pode começar a oferecer testes aos seus clientes que lá vão. Mas aí a operação, ou seja, não estás a vender isto a um laboratório, estás a vender a uma farmácia, mas a operação é feita por um profissional de saúde. Uhum. Outra coisa é entrares no mercado, atenção, ainda não estamos lá precisamente porque temos que cumprir com as diretivas, é Pois. entrar no mercado do autodiagnóstico, em que a pessoa pode ter um pequeno aparelho de PCR na sua própria casa, como se fosse um gadget, e desde que tenha os kits no frigorífico, por exemplo, pode-se ir testando. Uma das coisas que estamos agora quase a lançar no mercado, eu digo quase porque estamos em fase de validação clínica, é,
é estes testes em 1 hora para DSTs ou ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, Uhum. a partir de urina. Portanto, qualquer pessoa em casa, teoricamente, atenção, teoricamente, com o Dr. Vida, e estamos a preparar o Dr. Vida para isso, com o Dr. Vida em casa, a partir de um bocadinho de urina, com um kitzinho super simples, em menos de 40 minutos fica com um resultado e um certificado anónimo, o que for, sobre pelo menos 4 DSTs que nós estamos a desenvolver: clamídia, gonorreia, HPV e sífilis. Uau, isso é muito bom. Isso é mesmo incrível. Ahm, Se calhar, para terminar essa parte do vosso dispositivo médico, eu estive há pouco a conversar com uma outra pessoa que é CEO de uma empresa de desenvolvimento de dispositivos médicos também. E uma das coisas que essa pessoa disse é que, a nível de regulamentação, a nível europeu, passaram de 8 para 80, basicamente. Havia uma regulamentação um bocadinho mais, digamos, mais flexível, precisava de um bocadinho de melhoramento, mas agora estão num extremo muito mais restrito. Não sei se nessa altura do campeonato de desenvolvimento do vosso aparelho, se vocês já tiveram esse confronto, digamos assim, ou já encontraram esse problema com a A condição, pessoa que, esse desafio. a pessoa que deu essa imagem do 8 para o 80 estava certa. Uhum. Realmente, por exemplo, quando nós lançámos o Dr. Vida para testes Covid, obviamente que tivemos que fazer a parte regulatória, mas foi relativamente express, digamos assim. Uhum. Relativamente, porque são coisas que costumam demorar anos e também, dada a urgência, acabou por ser muito mais breve. Entretanto, sabes que o mercado europeu e o mercado americano por um lado, são muito parecidos em termos de perfil de consumidor, por outro lado, são muito diferentes na parte regulatória. Portanto, Pois. as regras nos Estados Unidos acabam a ser muito regulamentadas e muito ditadas pela Uhum. FDA, a Food and Drug Administration. As regras na Europa, é outra agência, A são outras EMA? diretivas, é o IVDR agora. E eu acho que houve aqui uma tentativa por parte dos europeus, e eu digo, eu penso que foi por um lado inteligente, que foi aproximar as diretivas europeias daquela que é a mais exigente de todas, que é a FDA. Como quem diz, para os europeus que cumprirem com a regulamentação europeia, é um pulinho até poderem cumprir com a regulação americana. Daí o 80. Uhum. Digamos que a imagem do 80 é a Europa agora aproximou-se do 80, porque os Estados Unidos são 83, 84. Quando estávamos no 8, tudo bem, estávamos aqui no coisa, mas cada vez que as tecnologias europeias queriam ir para os Estados Unidos, tinham que fazer este percurso todo enorme. Oh, ok. Agora o percurso para dar o saltinho para os Estados Unidos já não é do 8 para o 83, mas sim do 80 para o 83. Uhum. Agora, é óbvio que com esta exigência muito maior, é óbvio que as empresas que têm estas tecnologias têm que investir mais tempo e mais dinheiro na parte de regulamentação, na parte de compliance. Mas olha, é um processo que tem que se fazer. Podemos sempre criticar a Europa de estar a exagerar na regulamentação e no fundo, a atrasar a entrada das tecnologias em mercado. Por outro lado, talvez isto também seja uma forma de obrigar as empresas estrangeiras, nomeadamente asiáticas, a serem mais exigentes e a apresentarem produtos com mais exigência no mercado europeu. Bom, realmente é uma nova realidade, é uma realidade que para as nossas empresas sai-nos do pelo. Por outro lado, em termos de competitividade, talvez isto também puxe pela competitividade das tecnologias europeias. Ok. Bem, se calhar ainda antes de sair desse tópico, porque o Stab Vida tem a sua localização, tem as suas instalações, os seus laboratórios
na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, se eu não estou em erro. Sim, alugamos laboratórios na Sim. FCT, mas também temos instalações no Madden Park. Sim. Como é que, porque há pouco eu estava a mencionar que vocês estão a fazer essa abertura, estão a adotar também essa parte de desenvolvimento de software, de hardware, inclusive com esse novo produto que estão a desenvolver, ou que estiveram a desenvolver. Como é que estando inserido num espaço acadêmico, tem trabalhado ou tem funcionado como uma vantagem para a vossa empresa? Principalmente numa faculdade de Ciências e Tecnologia. Olha, realmente é um ponto muito interessante esse, porque, como tu sabes, aqui no campus há todas as engenharias e mais algumas, não é? Exato. E realmente, como acabei de te dizer, quando tu estás a desenvolver dispositivos e novas tecnologias, a valência apenas e só da biologia, da bioquímica e da biologia molecular são necessárias, mas não são suficientes. O campus acaba por ter todas as outras valências, como quem diz, tu aqui encontras informáticos, encontras engenheiros eletrotécnicos, encontras um bocadinho de tudo. Portanto, uma das estratégias da nossa empresa é abrir vagas de mestrado dentro da empresa e essas vagas de mestrado oferecemos a alunos com diferentes perfis. Portanto, é um win-win. Eles vêm fazer o mestrado, Uhum. nós temos sempre uh, assuntos muito férteis onde eles podem desenvolver o mestrado deles, porque estamos aqui ativamente a desenvolver a tecnologia, e ao mesmo tempo a empresa acaba por absorver, pelas teses de mestrado, acaba por absorver algumas componentes. Bom. Por exemplo, se eu te disser agora que estamos a falar, temos dois alunos de licenciatura de Engenharia Informática que estão a desenvolver updates para aquela app que eu te falei para descarregar para o telemóvel. Uhum. Boa. Se não fosse assim, eu teria que subcontratar estes serviços a empresas estrangeiras, mas eu prefiro, em vez de subcontratar, prefiro fazer o desenvolvimento in-house. Ok. Sentido. Se calhar vou agora voltar um bocadinho atrás no tempo para falar ainda um bocadinho sobre o perfil do Orfeu, que eu achei muito interessante, porque o Orfeu fundou várias empresas, para além da Stab Vida, também fundou a Stab Ambiente, a TGC, a Microcortex, e ainda foi sócio fundador da empresa Alfama. E estamos a falar um período desde 2000, onde estamos na infância da biotecnologia aqui em Portugal, e o Orfeu é basicamente um empreendedor em série, como já vi escrito alguns. O que é que o motivou e como é que sustentou a criação de tantas empresas? Sabes que naquela altura, especialmente Uhum, naquela altura, e eu acho que hoje também, no fundo, há sempre muitas ideias. E porquê é que há muitas ideias no nosso mundo biotech? Porque há muitos laboratórios, das universidades que estão muito ativos, que publicam muito, que eles próprios desenvolvem tecnologias e que acabam por, dentro, de, dentro desta rede nacional de laboratórios a que se dedicam às ciências da vida, acabam por aparecer quase que nem cogumelos, várias tecnologias super mega interessantes de aplicação prática. pois. Portanto, quem esteja um bocadinho exposto a esta realidade acaba por, ou por se interessar, ou até por ser convidado para mostrar interesse no passo seguinte, que é o passo da translação. Uhum, Ou seja, tu estás exposto a estas ideias, a esta cultura fértil destes laboratórios que estão super ativos. Como quem diz, não és tu que estás a desenvolver a tecnologia, são outros. Mas tu estás na vizinhança e eles sabem que tu tens o espírito mais empreendedor e que sabes um bocadinho os caminhos de, ok, tenho aqui algo e agora como é que levo isto para o mercado? Não é uma tarefa nada fácil, é uma ciência, digo-te. Levar qualquer coisa que está na academia, levá-la para o mercado é uma ciência e é um esforço muito grande. Portanto, dado que na nossa tribo
Uh, talvez alguns chefes de laboratório sabiam que eu tinha esta vertente e esta vocação mais de empreendedorismo. Acabámos por falar e acabámos por, ok, vamos tentar. E assim são várias histórias que aconteceu. Por exemplo, a Alfama nasceu porque um laboratório ali de Oeiras, no mesmo piso onde eu tinha a Stable Vida, um laboratório estava a se dedicar a partículas, uma das quais tinha a capacidade de agarrar e transportar microdoses de monóxido de carbono. E isso acabou por originar ali uma venture em que, ok, temos aqui uma molécula que, pelas microdoses que transporta de monóxido de carbono, pode ser muito interessante em termos de aplicação para inflamações ou mesmo com a ação antibacteriana. Porque imagina, metes uma cultura de bactérias a crescer, metes lá estas moléculas capazes de transportar o monóxido de carbono e tu vês que há ali um efeito antibiótico, tu dizes assim, alto e para o baile, isto precisa, vamos ver se daqui sai qualquer coisa. Isso são pequenas histórias que acabam por originar depois as famosas spin-offs. As famosas spin-offs que no fundo são ideias e tecnologias que já estão em progresso em laboratório e que depois, para verem a luz do dia em termos de mercado, dão essa missão a uma entidade legal nova, jovem, etc., para atrair investidores, etc., que é a famosa spin-off, como quem diz, deixa-me cá fazer o spinning disto para mercado. Mas olha, também te vou confessar que costuma-se falar naquela regra do 1, 10, 100. Ter uma ideia e fazer a prova de conceito custa 1 euro, vamos supor. Validar essa ideia, como quem diz, fazer todas as provas de provar, otimizar inclusivamente que essa ideia e que esse teu protótipo tem realmente boa performance e boa aplicação, portanto, validação, custa 10. É 10 vezes mais. E depois, agora que está validado, o esforço de levar isto para o mercado custa 100. Só que uma das coisas que eu testemunhei ao longo destes anos todos é que esta realidade do 1, 10, 100 é uma realidade muito pouco percebida pelo cientista original, por aquele que fez o 1. Porque quem teve a ideia e quem fez a prova de conceito no seu laboratório, ou com os seus doutorandos, com os seus mestrandos, etc., e quando chega àquela fase do género, epá, eu tenho aqui realmente qualquer coisa que o laboratório acha que já fez 90% do percurso e que só falta aos outros 10%. Só que isso é errado, porque o que falta fazer a seguir é muito trabalhoso e é muito custoso. Seja como for, eu acabei por abraçar alguns desses projetos, uns melhores, outros piores, e pronto. E agora, ao fim deste tempo todo, vendi a Stable Ambiente na altura. Vendi a Alfama também, as ações que tinha na Alfama, vendi-as. A mesma coisa que hoje da Microcortex, e agora estou mais dedicado à Stable Vida. Já que falaste em empreendedora em série, uma coisa que se calhar não sabes é que eu também fiz uma empresa fora das bios. Fiz uma empresa de surf. Isso é completamente relacionado. Completamente, olha, fui comprar umas Volkswagen de pão de forma velhas, Sim. pintei-as, elas já tinham cozinha por dentro, etc. E comecei a alugá-las a surfistas. Pronto. Muito bom. Muito bom. Chamava-se Pura Vida Campers. Também vendi. Muito bom. E imagina então que o Orfeu também saiba surfar. Houve uma altura que houve uma altura que quando eu estava a fazer o doutoramento no ITQB, quem quisesse saber se eu estava no ITQB ou não, era olhar pela janela a ver se estava lá o meu Jeep com as pranchas por cima. Houve uma altura que eu gostava muito. E pronto, olha, são Muito bom. fases da vida. Não, isto só prova que de facto é um empreendedor em série, independentemente do setor onde estiver. Eu Mas queria pegar. gosto mais das ciências da vida. Mas olha, digo-te,
aquele negócio, por exemplo, eu nos vários produtos e serviços que vendo da Stab Vida, Uhum. das ciências da vida, é uma luta contra a concorrência. Isto é mesmo feroz. Tu tens que lutar pelos clientes, tens que lutar pela tecnologia. Ao contrário, aquela venture que eu tive da Pura Vida Campers, eles Uhum. faziam fila à porta e eu tinha que recusar os clientes. Eles suplicavam, por favor, arranje uma carrinha para o dia tanto de tantos, porque a gente quer ir fazer uma viagem pela Costa Alentejana. E eu dizia assim, só se alguém desistir, porque isto já está tudo overbook. Eu até diria que está na área errada, mas eu não vou dizer porque, graças a si, temos o aparelho de PCR mais pequeno do mundo e também, e eu sou um bocadinho enviesado porque nós já usamos o seu serviço lá no laboratório e uma das coisas que vinha com os primers que nós encomendávamos era um pequeno rebuçado. Eu adorava isso. Podia aparecer uma empresa lá na China, na Alemanha, que fizesse, mesmo que fizesse mais barato. Ah, mas espera aí, e será que eles têm rebuçado? Olha, queria pegar numa coisa que disse, que era na parte do conceito de 1, 10 e 100, e perguntar se isso é uma coisa que via mais lá há 20 anos atrás, ou se é algo que ainda continua a ver aqui atualmente nas novas empresas que vão surgindo no meio acadêmico. Sim, então ainda aquilo que falámos agora da parte regulatória, que agora já não é 8, é 80. Uhum. Hoje, para tu teres a parte regulatória, ou seja, para tu poderes vender no mercado, tens que investir muito nessa parte, na parte regulatória. Uhum. Eh, Agora imagina, tu em laboratório estás a desenvolver uma tecnologia e testas em 50 amostras e aquilo dá-te ótimos resultados. Tudo bem, mas agora, se a parte regulatória te exigir, não queremos testes em 50 amostras, queremos em 5.000. Portanto, e vê o esforço de ir arranjar 5.000 doentes Pois. e 5.000 candidatos. Imagina que a tua tecnologia está relacionada com cancro do pulmão e que tu desenvolveste uma tecnologia para cancro do pulmão, diagnóstico rápido ou até pode ser um companion diagnostics, do género ajudar o médico, o oncologista que está a seguir o paciente, ajudá-lo com testes genéticos, a ver também o progresso do cancro específico daquele paciente. E tu desenvolveste a tecnologia, tudo bem, mas para a vender tens que a testar. Agora, como é que vais testar esta tecnologia não vou dizer 5.000, obviamente, mas em muitos doentes de cancro do pulmão que são doentes numa fase já com extrema debilidade, uh, portanto, obviamente todos os consentimentos éticos, com todas as aprovações éticas in place, portanto, são processos demorados, caros, que envolvem um grande, grande esforço de investimento da equipa. Portanto, hoje mais do que nunca, qualquer produto que vá para mercado tem que estar, não é só tu saberes que ele funciona bem no laboratório, é tu provares aos outros que ele tem realmente uma boa performance e que não dá choques elétricos e que uma criança não vai comer o dispositivo, etc, etc. Portanto, há, há muitas camadas até que um produto chega finalmente a mercado. Há muitas camadas de regulatórias. Claro. E na parte dos ensaios clínicos, e isso é algo que eu tenho perguntado a vários dos nossos convidados aqui no podcast, em termos de ensaios clínicos, que dificuldades é que têm tido, porque isso é uma das reclamações que ouvimos, que Portugal ainda é um país um bocado desafiante em termos de produção, seja de dispositivos médicos, seja de terapias, porque há esse entrave nos desafios. Qual tem sido a vossa experiência nesse sentido? Olha, nós tentamos trabalhar com alguns hospitais regionais
Trabalhamos também no âmbito da validação clínica, pronto. Eu não faço, nós não desenvolvemos qualquer tipo de terapias, portanto não vou dizer que fazemos ensaios clínicos de terapêuticos, etc., mas fazemos validação clínica de testes de diagnóstico. Então, no caso dos testes humanos, tentamos trabalhar com voluntários em hospitais regionais. Temos um laboratório na Holanda que trabalha muito connosco, eles próprios têm muitas amostras de pacientes diariamente e, portanto, pedimos a aprovação ética para fazermos alguns testes com os pacientes deles e acabámos, por causa de um projeto europeu em que nós fomos os líderes, acabámos por visitar e estabelecer networking com centros de oncologia no Azerbaijão, no Uzbequistão, na Sérvia, na Turquia, na Austrália. E à conta dessa rede, acabamos por também fazer validação clínica com amostras de pacientes destes nossos parceiros internacionais. O que é que eu posso dizer em termos comparativos? Realmente, posso-te contar uma pequena história. Quando nós pedimos a um hospital regional que estava interessado em fazer parceria connosco, quando começámos o processo de aprovação ética, começámos ao mesmo tempo do mesmo processo paralelo num centro de referência de oncologia do Azerbaijão. Ao fim de um ano, nesse centro de oncologia do Azerbaijão já fizemos pelo menos umas 5 rondas de testes reais e no hospital regional ainda estamos à espera da aprovação ética. Portanto, realmente as coisas aqui são demoradas, mas isso é algo que nós temos consciência. Portanto, as coisas são o que são, valha-nos esta diversificação de parcerias para poderes fazer as tuas validações com outros centros. Mas, olha, é sempre um grande investimento de parte a parte, de nós, enquanto empresa que precisa de validar kits de diagnóstico e tecnologia, dessas instituições onde os pacientes são assistidos e, ao mesmo tempo, dos próprios pacientes, porque sem o envolvimento deles também não podemos progredir. Portanto, é sempre aqui uma aventura grande. Claro que posso-te contar uma pequeníssima história da primeira vez que tivemos um teste real com a nossa tecnologia para o Covid, naqueles tempos em que toda a gente estava fechada em casa, naqueles tempos iniciais em que se calhar havia 10 casos de Covid por dia. Ora, como é que tu testas uma tecnologia para Covid se não tens ninguém em que testar? E então lá tivemos uma sorte, conhecimento de alguém, uma enfermeira que estava fechada em casa, que era amiga de uma colega nossa, que tinha apanhado Covid, precisamente por ser enfermeira. Portanto, o pessoal de saúde, os profissionais de saúde, foram os que sofreram mais de início, porque, coitados, estavam mais expostos e deram a barriga às balas, que é mesmo assim. Então esta enfermeira apanhou Covid, fechou-se em casa e nós soubemos, telefonámos e tal, e ela, sim senhor, fez ali uma parceria para testarmos pela primeira vez o nosso kit e a nossa tecnologia para um teste de PCR Covid. E levámos o aparelho para a casa dela, deixámos à porta, um saquinho com todas as instruções, etc. E depois, claro, nós sabíamos que ela era positiva, que ela estava positiva. Agora ficava a questão: será que a nossa tecnologia dizia que ela estava positiva? Então a história conta-se mais ou menos a seguinte: quando ela estava a fazer o teste, nós, pelo protocolo que tínhamos estabelecido com ela, nós estávamos a ver a evolução do teste no nosso computador. Então estávamos ali todos em frente do computador a ver a evolução da curva de PCR, porque se aquilo não subisse, se a curva não subisse, era falha da tecnologia, porque ela era positiva. Olha, quando a curva começa a subir, sabes o que? Nós agarrados uns aos outros assim, ela está positiva, ela está positiva.
Isso parece tão mal, mas é muito bom. Eu só digo isto a rir porque, graças a Deus, era um daqueles casos que ela estava perfeitamente bem, pronto, Sim. dentro do possível, como é óbvio, mas estava ela própria a fazer o teste, nem sequer estava muito combalida. Nós é que estávamos a assistir remotamente e quando vimos a curva a crescer com a nossa tecnologia, pronto, isto é uma pequena história de uma validação, estás a ver? Mas Exato, claro exato. que, claro que as coisas depois são muito mais a sério. Não, muito bom. Não, mas eu fico contente que a tecnologia tenha sido validada e definitivamente é um trabalho fantástico que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, não só nesses casos, que esperemos que não repitam, mas em casos de investigação no campo e em zonas mais remotas. Sim. Uma coisa que eu não disse no início, eu peço desculpas, é que o Orfeu é um dos fundadores da PBU. Como é que foi o processo de criação? Eu já falei com isso um bocado com o Pedro Pissarra também, que foi um dos cofundadores. Como é que foi o processo de fundação da PBU na altura? Queria ouvir isso também da sua parte. Olha, foi muito giro porque eu já não me lembro se quem fundou a PBU, se era só duas empresas, portanto a STAB e a Biotecnol, ou se éramos três. Mas eu acho que ao princípio, o princípio era só mesmo a STAB e a Biotecnol. Foi muito giro porque o Pedro era uma pessoa super, super, super energizante e vibrante e também super empreendedor nesta área das ciências da vida. Um, e eu, já na altura, também andava empenhadíssimo, nesta construção. Sabes que na altura éramos muito raros. Quem saía dos laboratórios e dos seus doutoramentos e etc., para vir tentar fazer a translação, Translational Research, éramos muito poucos, muito poucos. E eu e o Pedro acabávamos por nos cruzar muito ali no edifício do ITQB, porque o Pedro tinha alugado laboratórios no IBET. Não, ambas as empresas tinham alugado os seus laboratórios ao IBET, porque o IBET tinha o oitavo piso na altura, tinha o oitavo piso todo dedicado ao IBET, mas alguns laboratórios estavam disponíveis. E então fizemos um contrato e, portanto, nós acabávamos por ser quase vizinhos, no mesmo edifício, e ao mesmo tempo, embora em áreas diferentes, acabávamos por ter em comum a translação ou o empreendedorismo nas ciências da vida. Daí até ao Pedro dizer que devíamos formar uma associação, e eu até lhe disse, mas somos tão poucos. E mas ele era e é tão energizante que aquilo foi por arrasto. Lá fomos nós fazer a constituição da PBio. Foram tempos muito giros, sabes? Porque éramos novinhos, andávamos ali pelo ITQB, falávamos com. O ITQB tem tantos laboratórios e tantos investigadores, as conversas eram muito férteis, era um ambiente muito vibrante. Olha, eu estou a seguir nos vossos passos. Bom, não estou criando uma empresa, mas estou lá a fazer o doutoramento lá no ITQB. No sexto piso, não no oitavo, numa área um bocadinho diferente. Pronto, tendo fundado, juntamente com o Pedro Pissarra, a Associação Nacional de Bioindústria, Associação Portuguesa de Bioindústria, imagino que tenha tido o privilégio de observar todo o setor nacional e acompanhar também a sua evolução ao longo desses mais de 20 anos. Como é que vê essa evolução do ponto de vista não só das empresas que forem surgindo, mas também do financiamento, por exemplo, que é uma das grandes preocupações que eu tenho passado por aqui? Ao longo destes anos, eu tenho visto aqui dois ou três padrões. Um, um dos, uma das coisas é o tempo de vida das empresas que eu tenho observado. Não que eu esteja muito atento, mas que vou assim de vez em quando sabendo, o Uhum. tempo de vida é relativamente curto. Oh, Casos como o da Stab Vida, que já tem, ora bem, já vamos fazer 23 anos, casos como o nosso, olha que não sei
se somos o único ou se há mais. Hum. Há mais empresas, penso que, por exemplo, a empresa a Necton, exatamente. Há mais empresas que também têm alguma longevidade, mas entre o número de empresas que, entretanto, surgiram na nossa área e as que, entretanto, ainda permanecem, a percentagem é reduzida. Portanto, isso é algo que eu tenho assistido. E isso prova um bocadinho aquilo que eu te dizia da regra do 1, 10, 100. Geralmente há aqui uma tendência, não só dos empreendedores, mas eu diria quase da própria comunidade também de investidores, a subestimar aquele 100 final. E se calhar fazem as contas ali a jogar para o 10, mas é muito mais difícil do que 10. Portanto, o número de empresas com longevidade é reduzido. Isso é uma das tendências que eu tenho visto. A outra tendência que eu tenho observado, muito interessante, é que o número de iniciativas novas tem sido fértil. Ok. Depois, há aqui outro padrão, que é um padrão, esse não é nacional, é um padrão internacional, que é o seguinte: nas nossas áreas há muita tendência de gerar empresas, startups, spin-offs, etc., cujo cliente é ou há de ser uma grande multinacional, uma grande farmacêutica, etc. Portanto, são empresas que, quando nascem, já nascem com a missão de serem vendidas. Hum. E daí também a longevidade dessas também não pode ser de 100 anos. Pois. Se é para serem iniciadas e serem vendidas pouco depois, se calhar aí também estamos a apontar para empresas, não as tecnologias, mas a empresa em si acaba por ser uma empresa tipo fósforo, que é algo que desde que nasce até que entregas ao seguinte, passas o testemunho por venda, geralmente por venda ou por merge, etc., vai relativamente pouco tempo. Hum. Isso é algo muito internacional também. Mas há um outro tipo diferente de ventures e de empresas, que são aquelas que vêm um bocadinho para ficar, que vêm para. Mas essas têm trabalhos extra, porque a empresa que vem para ser vendida ao fim de 3, 4, 5 anos tem muito menos preocupações. Olha, não tem que ter departamento de marketing, não tem que ter departamento de vendas, não tem que ter, lá está, o departamento de compliance, Uhum. regulatório. Porquê? Porque o objetivo não é levar o produto até ao mercado, o produto ou o serviço até ao mercado, até ao consumidor. Já empresas como a minha são empresas que nascem e prosperam junto do consumidor, junto de quem compra o produto. Só que isso é um nível de exigência acrescido, porque, por um lado, tens que ter a tecnologia pronta, validada, por outro lado, tens que investir em toda a cadeia seguinte, desde o marketing até às vendas, até às cobranças. Por exemplo, se eu te disser que há muitas empresas da nossa área que nunca emitiram uma fatura, portanto, não têm produto à venda, não têm nada à venda. Portanto, nem precisam ter cá grande contabilidade. Obviamente precisam ter contabilidade, mas não precisam ter. Olha, uma coisa que não precisam ter é departamento de cobranças. Pois. Empresas como a minha emitem milhares e milhares e milhares de faturas, ia já dizer por mês, mas pronto. Portanto, tudo isto é uma logística de gestão e, claro, quando tu estás a fazer apenas e só desenvolvimento, tens competição, mas a competição não é a competição feroz como quando levas um produto para mercado e depois tens lá 5 ou 6 competidores que, quando te veem entrar com um produto que até, epá, este é cool, baixam logo o preço, que é para tu não teres hipótese absolutamente nenhuma. Olha, há uma coisa que eu costumo dizer, porque há este fenómeno da concorrência asiática que faz sempre preços incrivelmente baixos.
Nunca mais me esqueço quando nós vendíamos, logo no início, quando vendíamos um serviço a 14 euros, ah, apareceu um concorrente asiático, neste caso da Coreia, a fazer exatamente o mesmo serviço por 5 dólares. Ora, nós na altura, para vender por 14 euros, tínhamos custos de 11. Portanto, ele vendia por 5, mas nos nossos custos eram de 11. E o facto é que limparam o mercado todo, sobraram muito poucos. Eu costumo dizer assim, cá dentro, cada vez que alguém, especialmente os comerciais, chegam e dizem: epá, os chineses outra vez baixaram o preço. Eu costumo dizer assim: olha, isso são más notícias, mas também são boas notícias. As más notícias é que os clientes agora vão ter a mesma oferta ainda mais, a um preço ainda mais baixo. Que são más notícias para nós, como é óbvio. Pois. As boas notícias é que, à conta disso, daqui a um ano, só vamos sobrar nós e eles, porque os outros todos elimina-se a concorrência toda. E a verdade é que na Península Ibérica somos o único laboratório praticamente que resistiu. E vocês têm alguma estratégia em particular para fazer essa resistência? Oh, isso, estratégias é o que aqui não falta, sabes? Estamos sempre em brainstorm a dizer como é que vamos. Agora, por exemplo, não vou dizer nomes e etc., Uhum. mas neste ano de 2024 nós decidimos que íamos conquistar a carteira de clientes de uma multinacional europeia que opera aqui na Península Ibérica e nós também achamos que eles têm ali um ponto fraco. Uhum. Portanto, imagina aqui as reuniões dos comerciais, que é como é que vamos atacar os clientes que são dessa multinacional e que queremos conquistá-los todos para nós. Por isso, estratégias, olha, desde a primeira até à última, é o que não falta. Olha, e ainda bem, porque para estar 20 anos no mercado é muito tempo e ainda mais quando estamos a entrar numa era de mais competição. Temos financiamentos em todo lado e agora as coisas são muito mais facilitadas e até parece que há mais ideias com as novas tecnologias que vão surgindo. Eu só tenho mais três perguntas aqui para concluir a nossa conversa, que tem sido fantástica. A primeira pergunta é, como é que vê o papel da PBU não só na promoção, mas também na definição de uma estratégia nacional para o setor? Esta é uma pergunta que eu também tenho perguntado a outros entrevistados, porque alguém mencionou que existe uma necessidade para uma estratégia nacional para o setor para dar visibilidade. Como é que acha que a PBU pode fazer, ajudar a definição dessa estratégia? Sabes que em termos nacionais e em termos internacionais, a associação pode e deve desempenhar um papel super importante. Internacionalmente, há certas feiras que são estratégicas, uh, em que, e vê-se nessas feiras, quando tu vais a essas feiras, as empresas que lá aparecem, geralmente aparecem debaixo de um guarda-chuva. Uhum. É super normal isso acontecer. Também há aquelas que, ou pela sua dimensão, ou pela sua estratégia, decidem alugar um stand, e pagar o stand inteiro por elas próprias, e investir assim. Mas é muito comum ver zonas das feiras que são zonas de chapéu de chuva, em que tens, por exemplo, a Associação das Bioindústrias da Alemanha. E então, ali naquela zona da feira, tens ali 20 ou 30 pequenos stands, todos uns aos lados dos outros, em que chegas ali, pronto, estão 20 ou 30 empresas, cada uma a oferecer uma, mas que têm em comum terem sido levadas lá por uma associação. Portanto, nesse aspecto, e sabendo nós que essas feiras e fazer parte do roadshow internacional dessas feiras é estratégico, porque quem não, costuma-se dizer, quem não aparece, esquece. Portanto, todos os anos tu tens que marcar presença, para os clientes te verem, para os clientes te verem
Vocês já cá estiveram o ano passado. É, sim, já cá estivemos. Portanto, o facto de terem ido lá a segunda vez e no ano seguinte é sempre positivo, dá credibilidade. Portanto, no fundo, isto é como um cantor, quando está a promover o álbum, tem que fazer uma digressão. E, portanto, estas feiras internacionais acabam por ser uma digressão. E nesse aspecto, a PBU aí pode, com as suas ferramentas muito próprias, pode levar um buquê de empresas a um roadshow em 2024, em 2025, em 2026, em 2027, e isso te garanto que faz prosperar. Seja no próprio ano, seja passado pouco tempo, começa a dar frutos, fazer parte desse roadshow internacional. Por exemplo, o European Innovation Council, sediado em Bruxelas e financiado pela União Europeia, tem essa estratégia. E nós, à conta da estratégia deles, já fomos com eles à feira da Flórida, à Médica, na Alemanha, vamos agora à Bio de San Diego, e eles, basicamente, nós só temos que mandar para lá o fecheiro com o desenho do booth, e eles, quando nós chegamos, já lá está o booth preparado, nós só temos que pôr a tecnologia exposta e esperar pelas visitas dos clientes. É super prático. Claro que nós trabalhamos aqui muito para nos prepararmos para a feira, mas não temos aquela parte toda de negociação do stand, disto, daquilo. Portanto, nesse aspecto, vocês podem ser realmente super mega úteis. Internamente, sabes que há uma coisa que é muito importante, que é a visibilidade. A visibilidade, seja nos jornais, seja também no Biomeet, seja nos congressos nacionais, a visibilidade atrai fundos. Isso é a regra fundamental. Quanto mais visível tu fores, é como as celebridades, pronto, atrai atenção. E, portanto, trabalhar essa componente da visibilidade dentro do país, também para visibilidade para governos, para câmaras municipais, tudo o que seja visibilidade, é também super benéfico para os associados, porque à conta da visibilidade acabas por ter a tua vida um bocadinho mais oleada e mais amanteigada quando precisas de ir buscar fundos, investidores, apoios de programas específicos, etc., porque já te viram, já conhecem. Eu ainda há dias, por exemplo, uma das coisas que a Alfama beneficiou muito, muito, muito na altura, aquela empresa, foi de visibilidade nos jornais. Porque os jornais interessaram-se por aquela ideia. Aquela ideia acabou por depois não dar frutos, mas na altura, em termos de visibilidade, foi super importante. E eu diria que a minha resposta é um bocadinho esta: é realmente vocês contribuírem para a visibilidade das nossas empresas internamente, que isso facilita a nossa vida, e ao mesmo tempo andarem a fazer a digressão connosco, puxarem por nós, empurrarem, vai àquela feira, vai àquele, vai arranjar parceiros, vai arranjar clientes, etc. Que é o que os outros fazem, atenção. Tu chegas a uma médica que são, sei lá, 6 pavilhões inteiros e se calhar 2 dos pavilhões está tudo arrendado pelo governo chinês para as empresas chinesas. E eles estão lá. Muito obrigado por essa sugestão que nós vamos ter em conta na definição das nossas atividades. Se calhar agora passo, na verdade, para a última pergunta, porque estou a ver aqui o tempo e já estamos muito acima da marca de 1 hora. E a minha última pergunta é: que conselho daria para empreendedores que estão interessados em seguir uma carreira em biotecnologia? Olha, eu acho que o principal conselho que eu posso dar é: vamos pensar nas pessoas. A equipa, o empreendedor, obviamente que ele próprio tem que puxar, mas ele tem que confiar muito na sua equipa e construir uma boa equipa à volta dele. O empreendedor sozinho nunca vai fazer nada, por mais ideias que tenha e até pode ter todos os fundos do mundo. Se não tiver uma boa equipa com ele, ele não vai lá. Portanto,
conseguir motivar uma equipa e ter uma boa equipa do seu lado e saber motivá-la é, é metade ou até mais de metade da receita para, para conseguir os seus objetivos. Uh, Ele próprio, enquanto membro da equipa, tem que ter boa saúde. E é o conselho que eu dou é tenham boa saúde, porque a viagem não vai ser nada fácil. Muito obrigado por esses conselhos que eu acho que os nossos ouvintes vão achar muito importantes e vão lhe guiar nas suas jornadas. Orfeu, muito obrigado por esta conversa que foi fantástica. Rimos-nos muito e foi no bom sentido, porque as Boas histórias histórias eram giras, muito né? boas. Olha, e muitos sucessos para a PBU também. Eu tenho observado e tenho testemunhado aqui também do meu lado que vocês estão bem ativos e fico mesmo feliz de saber isso e tenho visto isso a crescer também, a crescer. Muito obrigado por esse reconhecimento e acompanhamento. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por escutarem e até ao próximo episódio.